meu nome é Fernanda, quero agradecer muito a presença de vocês. E contando um pouquinho da minha história, eu sou graduada em odontologia e já no início da graduação eu me encantei pelo tema da dor orofacial, disfunção da TM. Na época sofria de muita dor na articulação. E há 15 anos eu trabalho nessa área de dor, depois me especializei em acupuntura. A acupuntura me trouxe uma visão bem completa, bem global, pois a medicina tradicional chinesa, ela leva muito em conta os estados mentais e os estados emocionais. E realmente era nítido no dia a dia clínico que muitas vezes um paciente que já estava estabilizado daquele quadro de dor, por algum fator de estresse emocional, às vezes a dor voltava com tudo. E sempre me encantei por esse tema. E na época, que foi a primeira vez que eu li sobre o mindfulness, pelo termo mindfulness, foi numa revista científica sobre dor. E eu já praticava yoga, meditação, né? Já tinha um projeto voluntário onde eu fazia meditação numa casa de repouso com idosos, que era muito bonita essa experiência com eles, com a meditação. E quando eu vi essa formação de mindfulness, eu falei, nossa, tem tudo a ver com o que eu faço, né? E fui buscar essa formação na Federal de São Paulo. E enfim, me encantei com mindfulness. Agora estou fazendo mestrado em fisiologia. E o meu projeto de mestrado é justamente pesquisar os efeitos da prática de mindfulness nos atletas. Então, o nosso tema hoje da palestra vai ser justamente esse, mindfulness para atletas, e espero que vocês possam desfrutar do momento presente desse nosso encontro. Então, para a gente começar, eu gosto de poder começar assim, aterrissando, fazendo uma breve prática com vocês. Vamos lá? Então, eu convido vocês agora, quem quiser pode fechar os olhos, encontrando uma postura assim, onde você sinta que você está estável na cadeira, no sofá, aonde quer que você esteja. Pode buscar um alinhamento da coluna, talvez uma ou duas respirações longas e profundas. E aos poucos vai trazendo a sua presença. Certamente depois de um dia de inúmeros afazeres e treino, se permitir nesse momento estar plenamente presente. E apenas observe a respiração, o ar que entra, o ar que sai. Sentindo o peso do corpo. E nesse momento eu te convido a trazer a intenção de estar presente, aberto, atento, receptivo para esse momento, para a sua experiência, para essa palestra. E aos poucos, você pode movimentando os dedos das mãos, os pés, e abrindo os olhos quando quiser. Essa é uma breve aterrissagem para a gente poder trazer a nossa atenção, a nossa presença e se conectar. Mindfulness pode ser traduzido para o português de maneira aberta como consciência plena. Se a gente for analisar a raiz da palavra mindfulness em inglês, seria também um estado da mente plena de presença.
de atenção, de consciência. Eu posso entender mindfulness como um estado mental, esse estado de presença, de atenção, permeado de uma atitude de curiosidade ao momento presente, aceitando o momento tal como ele é, sem crítica, sem julgamento. Eu posso entender mindfulness também como um traço psicológico. E isso, quem tem criança e convive com pequenos, pode perceber que tem crianças que desde pequena já apresentam esse traço atencional inato, já vem com essa atenção, esse foco, essa concentração, essa presença mais forte. E eu também posso entender mindfulness como um conjunto de práticas cientificamente comprovadas que treina e regula a minha atenção. Então, eu gosto muito dessa figura, porque o estado mindful seria o meio do caminho entre um estado completamente desatento. Vamos supor, você está num treino hoje e recebeu e quer cumprir lá a planilha. Mas você foi treinar meio sem foco. Então, você nem presta atenção muito nos movimentos, está fazendo todo o treino no piloto automático para cumprir tabela. Ou talvez você possa estar num outro estado extremamente reacionário, pensando, ai, que frio horrível, que horror esse tempo, que eu não devia estar treinando assim hoje, ai, está muito calor, ai, esse ar-condicionado estragou, putz, essa dor está horrível. E estar completamente num estado de julgamento e turbulência mental, onde você está julgando e está reagindo a tudo e a todos. Ou você pode estar num estado de presença, de conexão com o próprio corpo, onde você percebe a amplitude, a intensidade de cada movimento, o peso do teu corpo, você está consciente da tua respiração, da tua frequência respiratória e batimentos cardíacos, você está plenamente conectado também às tuas emoções, percebendo se surge alguma emoção, algum pensamento. Esse seria o estado mindful, que é o meio do caminho entre você estar completamente desatento ou completamente reacionário numa situação. E trazendo ainda mais um pouco esse contexto de mindfulness, quando eu realizo tarefas correndo, e hoje em dia é muito comum, porque a gente é multitarefas, a gente faz tudo ao mesmo tempo. Então, eu como falando no celular, dirijo falando no celular, às vezes eu estou treinando com o celular na mão e acabo muitas vezes não prestando atenção no momento. E essa também questão que está muito forte hoje é a questão da infotoxicação. A gente tem várias informações e acaba deixando a nossa mente ainda mais inquieta e turbulenta. E talvez vocês percebam que esse estado de desatenção leva a inúmeros esquecimentos. Por exemplo, onde é que eu deixei meu celular? Cadê minha bolsa? Cadê a chave do carro? Eu acabei esquecendo o que eu acabei de ler. Eu não lembro. Ou não sei se acontece com vocês estão na cozinha e daí tem que pegar uma coisa no quarto e você chega no quarto e fala, nossa, o que eu vim pegar mesmo aqui? Daí você volta para a cozinha e fala, peraí, volta para o quarto. Então, esse estado é um estado de desatenção, de desconexão. E nesse estado, muitas vezes a gente não se percebe. Eu não tenho uma capacidade de perceber. Eu não percebo o corpo, o que meu corpo tem a me dizer. E muitas vezes uma dorzinha no ombro, no pescoço, essa dor vai se agravando, vira uma cervicalgia, uma dor no estômago, vira uma gastrite, porque eu não escuto o meu corpo. E se eu não me percebo, eu não posso tomar a atitude ideal para o autocuidado. Eu não consigo me cuidar de maneira adequada por essa falta de autopercepção. E, ao mesmo tempo, eu julgo a todo momento. Acabo julgando, às vezes, a mim mesma a todo momento, sendo extremamente autocrítica e julgando o clima, as pessoas. E esse estado de julgamento mental vai nos levando a uma turbulência muito grande. E os mitos sobre mindfulness? Enfim, existem vários mitos e tem várias pessoas que já têm um certo preconceito,
né? De falar, não, eu sou muito agitado, eu não consigo essa história de mindfulness, de meditação, minha cabeça não para, eu sou muito acelerada. E às vezes as pessoas acham que mindfulness é deixar a mente branca. E mindfulness jamais vai tratar com aquela frase célebre, agora esvazia a sua mente. Não, a mente não para. É da natureza da mente estar constantemente produzindo pensamentos, que são eventos mentais. Assim como os sons chegam e eu posso escutá-los, querendo ou não, mesmo um barulho horrível de reforma, de qualquer som eu vou escutar, os pensamentos também vêm de forma espontânea. Então, eu começo a perceber que eu não sou os meus pensamentos. E não preciso querer esvaziar as minhas mentes, eu preciso tomar consciência dos pensamentos. Mindfulness também não é suprimir as emoções. Ah, eu vou agora, eu medito, eu não tenho mais raiva, eu não tenho mais tristeza. Não, não é nisso. Eu vou reconhecer as emoções e acolher as emoções, mas não serei mais reacionário, reativo às emoções. Tampouco é fugir da dor. Você vai tomar consciência da dor, acolher a dor, perceber a dor, e nem necessariamente a meditação, porque mindfulness não é sobre aprender a meditar. Mindfulness é levar o estado meditativo, esse estado de presença e atenção para todos os momentos da vida. E agora eu pergunto para vocês e convido vocês a fazer uma breve reflexão. Se vocês sentem que estão no piloto automático, se você percebe que muitas vezes você está nesse estado automático e desatento. Uma pesquisa feita em Harvard, publicada na Science em 2010, demonstrou que quase metade do nosso tempo nós não estamos pensando, nós não estamos prestando atenção no que estamos fazendo, nós estamos pensando em algo diferente. E essa pesquisa chegou à conclusão de que quanto mais minha mente é dispersa, ou seja, quanto menos eu presto atenção no que está acontecendo no momento presente, mais insatisfeito e infeliz eu me sinto. E isso se dá muito ao que os neurocientistas chamam de rede em modo padrão, que é esse estado mental automático, é uma rede de modo padrão, e eu faço uma analogia que é como se fosse um protetor de tela do computador, que quando eu não estou usando essa tela, esse computador, logo vem esse protetor de tela, é mais ou menos isso. Para vários hábitos e vários momentos da nossa vida, como tomar banho, às vezes até mesmo treinar, dirigir, eu não preciso prestar 100% atenção, e eu entro nessa rede em modo padrão. E os meus pensamentos, eles começam a divagar pela dimensão do tempo, indo para o passado e para o futuro. E eu perco a presença do momento. E muitas vezes, nessa plena insatisfação, pois eu não estou presente, eu fico me perguntando quando que eu vou ser feliz. Ah, eu vou ser feliz o dia que essa pandemia acabar, que eu não precisar mais usar máscara. E agora, compartilhando brevemente a minha história com vocês, eu tinha a certeza que eu seria extremamente feliz quando eu me formasse. Quando eu passasse no vestibular, tivesse 18 anos, tirasse a minha carteira de motorista. Entrei na graduação de odontologia e eu descobri que eu não era tão feliz assim, porque eu tinha pavor de sangue, vivia desmaiando pelas tabelas na faculdade. E eu sabia que o dia que eu me formasse em odontologia e pudesse trabalhar só com dor, eu seria extremamente feliz, não via a hora de me formar. E me formei, tinha meu consultório lindo, tudo perfeito, e de repente aquele vazio, aquela sensação de infelicidade, de insatisfação, novamente estava presente. E eu percebi que o que estava faltando era casar, encontrar a tampa da minha panela, o homem perfeito, e encontrei, casei, tudo de bom, recém-casados, felizes, melhor marido do mundo, e aquele vazio surgiu novamente. Porque eu me dei conta que o que faltava para eu ser feliz era ter uma família, eu precisava ter filhos, eu precisava ser mãe, só que eu não conseguia engravidar.
E daí aquilo foi me deixando triste, 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 até que finalmente veio a minha filha, a Vitória. E como eu fiquei feliz. E pelo universo, por graças a Deus, enfim, eu acabei conhecendo Mindfulness e não fiquei mais nessa neurose. E o que eu pergunto para vocês é se vocês percebem que algumas vezes nós esperamos algum objetivo, algo para se realizar, para a gente ficar feliz. Ai, aquela casa perfeita, aquela viagem que eu preciso fazer, o meu corpo tem que estar perfeito, a minha forma atlética, eu preciso ganhar naquela competição, conseguir aquela medalha, ganhar aquele torneio. Às vezes é uma necessidade tão grande e a gente fica achando que lá no futuro a gente vai ser feliz, que amanhã, quando eu conseguir aquele objetivo, ai, aí sim eu vou ser feliz. Como eu preciso daquilo para ser feliz. Só que a grande questão é que eu só posso ser feliz aqui e agora. Porque o futuro é sempre amanhã. O futuro não chega nunca, ele é sempre futuro. E quando eu começo a me dar conta que a única possibilidade para eu me sentir plena e feliz é esse momento, que nesse momento você pode, sim, estar pleno e com uma sensação de paz de espírito, com a tua experiência nesse exato momento tal como ela é. E isso vai nos dando uma sensação de de uma paz de espírito muito maior. A boa notícia é que nós podemos desenvolver essa capacidade de estar presente. Um estudo científico demonstrou que 30% da nossa capacidade de manter o foco e a atenção está relacionado com a nossa genética, com o nosso DNA. Essa história do traço psicológico que a gente percebe que algumas crianças têm, que vem da genética. Mas a boa notícia, como eu estava falando, é que 70% dessa capacidade de ser presente, ser mindful, nós podemos desenvolver. E como é que eu desenvolvo? Eu desenvolvo essa capacidade treinando. Treinando essa capacidade de estar presente. Por exemplo, agora. Você pode entrar em contato novamente com a tua respiração. Sentindo se a respiração está mais no tórax ou se está mais no abdômen. Percebendo o peso do teu corpo sobre a cadeira. Perceba a temperatura dos seus pés, das suas mãos. Como é que tá? Olhe para o ambiente à sua volta com uma atitude de curiosidade, assim. Talvez como se nunca tivesse visto, apesar de ser um lugar que você está todos os dias. Reconhecendo o local que te abriga. Os sons da minha voz, os sons lá de fora. A respiração também está presente o tempo inteiro. Isso é mindfulness. É o estar plenamente presente. É o estar consciente do meu ambiente interno e externo. Com uma atitude de abertura, sem brigar com o momento presente, sem querer que ele seja diferente. Eu aceito o momento tal como ele é. Eu posso desejar que no futuro as coisas sejam diferentes, mas nesse momento as coisas são como são. Eu posso planejar que amanhã vai ser diferente. Como que surgiu então o mindfulness? Bom, o que nós chamamos são intervenções baseadas em mindfulness. Elas vieram, digamos assim, para o Ocidente por John Kabat-Zinn, esse senhor, professor da Universidade de Massachusetts de Medicina, pós-doc em biologia molecular, um super cientista e acadêmico. Ele seguia toda a linha do Vipassana, do Zen e do budismo. E num dia, num retiro de Vipassana, que é um retiro de 21 dias de silêncio, ele teve um insight de pegar toda essa sabedoria milenar oriental e transformar numa metodologia, num protocolo,
para os ocidentais, para nós, acelerados ocidentais. Só que ele trouxe o mindfulness de uma forma laica, sem uma roupagem dogmática e religiosa. O primeiro programa de mindfulness que surgiu foi em 1979, na Universidade de Massachusetts, no ambulatório de dor crônica. Ele foi utilizado para pacientes com dor. E Jon Kabat-Zinn percebeu resultados fantásticos. E desde então, esses protocolos começaram a ser replicados nesses formatos de programas de 8 semanas. E por ser um protocolo replicável, por ter uma metodologia, ele já tem uma sólida base científica. Uma sólida base científica. E nós dividimos essas 8 semanas em práticas meditativas, onde nós trabalhamos práticas formais e informais. Por exemplo, no começo da palestra, quando a gente fez aquela breve aterrissagem, foi uma prática mais formal. Mas agora, nesse último slide, que a gente só tomou consciência do ambiente, da respiração, do corpo, da temperatura das mãos e dos pés, foi uma prática mais informal. E essa metodologia se desenvolve ao longo de 8 semanas, desenvolvendo essas práticas que vão treinando o nosso cérebro a estar mais presente, onde nós começamos a parar de estar nessa rede em modo padrão constantemente, onde a nossa mente fica divagando pelo passado e pelo futuro. Então, o mindfulness hoje é usado em diferentes contextos, nas escolas, no Reino Unido, no National Health Service, tem vários tipos de protocolos para pacientes com depressão. Já existem diversos estudos que demonstram que para recaída de depressão, isso foi um estudo publicado na Lancet, mindfulness é tão efetivo quanto o uso de medicação antidepressiva para controle de recaída de depressão. Usado também na Polícia Militar, Civil, o Exército e a Marinha, aqui no Brasil, já estão utilizando técnicas de mindfulness. Várias empresas e corporativas, como o Google, por exemplo, oferece para os seus colaboradores um programa baseado em mindfulness, que eles chamaram de Search Inside Yourself, de 8 semanas também, onde traz esses benefícios da meditação, que logo eu vou apresentar para vocês, esses benefícios de mindfulness. E aqui, as americanas, a seleção norte-americana de futebol, que ganhou a última Copa do Mundo, elas atribuíram grande parte da sua vitória ao treinamento de mindfulness, de consciência plena, por estarem mais presentes em cada momento durante a partida, durante o jogo. E olha só que interessante, no Reino Unido, né, os parlamentares, eles meditam antes das sessões. Imagine que beleza se os políticos fizessem isso. E mindfulness no esporte também entrou de uma forma muito grande. Hoje, grandes atletas meditam. A gente tem aqui o José Ferreira, que fez a travessia, que fez meditação e pratica mindfulness. E nós também aqui nessas fotos desses atletas aí, reconhecidos mundialmente, nós podemos perceber que, nesse caso, eles estão meditando durante intervalo prévios da competição, com o negócio acontecendo, porque é justamente levar a atenção para o momento presente. E aqui a gente tem esse artigo que foi publicado em 2018. Olha que interessante. A primeira publicação científica sobre mindfulness foi em 1982, justamente sobre aqueles pacientes no ambulatório de dor na Universidade de Massachusetts. Em 2017, a gente já tem quase 700 artigos científicos publicados sobre mindfulness. E agora eu vou começar uma parte falando sobre essas evidências científicas. Aqui vocês podem ver que tem essa pirâmide que mostra o nível de evidência científica. Hoje, aqui na aula, eu vou apresentar para vocês ensaios clínicos controlados e randomizados, que estão aí nessa altura aí, nesse degrau verde, que quer dizer o quê?
nesses casos aqui dos estudos que eu vou apresentar, vamos supor, eles pegam 100 atletas, eles vão dividir esses atletas, eles vão randomizar, ou seja, eles vão alocar de forma aleatória em 2 grupos esses atletas. Num grupo que vai receber a intervenção de Mindfulness e num outro grupo que vai ser o grupo controle, que vai ficar numa fila de espera ou vai receber uma outra intervenção psicoeducativa e vai comparar o resultado após 8 semanas desses 2 grupos de atleta. Isso é um ensaio clínico randomizado. E outros artigos que eu vou apresentar aqui são revisões sistemáticas, meta-análises, que é o quê? É um compilado de ensaios clínicos randomizados, onde se chega a uma conclusão após analisar estatisticamente esses resultados desses ensaios clínicos. Então, aqui tem 2 estudos, um publicado em 2021, tá quentinho, ainda acabou de sair do forno, e outro em 2017, são ensaios randomizados, onde foi feita uma análise dos efeitos de Mindfulness após as 8 semanas na promoção do estado de flow, que vocês atletas buscam muito, e também em relação à resiliência. E os parâmetros também, e as relevâncias dos atletas que praticam Mindfulness em relação à sua performance. E a conclusão é que diminui a ansiedade, maior resiliência, maior flexibilidade psicológica, que Mindfulness ajuda a promover esse estado de flow, aumenta a concentração e, consequentemente, vai melhorar a performance do atleta. Esse outro estudo, publicado em 2020, foi feito com 168 jogadores de futebol, e eles chegaram à conclusão que, após essas 8 semanas, os jogadores que participaram do grupo de Mindfulness apresentaram diminuição da incidência de lesão, maior consciência corporal, diminuição da ansiedade e aprimoramento das funções executivas. As funções executivas são capacidades cognitivas que são fundamentais para todos nós e para os atletas são extremamente importantes. Estão relacionadas à habilidade e à qualidade atencional, a tomada de decisão durante o esporte, durante a prática esportiva, dentro de campo, o planejamento imediato, quando surge alguma situação inesperada, como que eu vou planejar? Qual que vai ser a minha estratégia? Isso está relacionado à função e à capacidade executiva. Então, aprimorou muito a capacidade executiva e também outra capacidade e função executiva é o controle inibitório, que tem se mostrado muito ativado com as práticas de Mindfulness. O que é o controle inibitório? Por exemplo, eu quero fazer um exercício de isometria, uma prancha. Eu quero fazer 120 segundos, 90 segundos. Eu consigo fazer 90, porque eu vou bem na prancha, mas quero fazer 120 segundos. Eu preciso do meu controle inibitório para me manter naquela postura e não ter um impulso automático. Ou, por exemplo, dentro de campo, isso seria um controle inibitório motor. E todo esse controle inibitório está na mesma região do cérebro. O controle inibitório motor está relacionado, então, a eu manter uma isometria, uma atividade e não parar por uma reação automática impulsiva. Outro controle inibitório, eu dentro de campo querer xingar o juiz e eu falar, opa, calma, não vou xingar o juiz. Isso é um controle inibitório. Outro controle inibitório, que de alguma maneira está relacionado indiretamente à prática esportiva, é eu, por exemplo, abrir uma caixa de bis e conseguir comer um bis. Isso também é controle inibitório. Quando eu consigo comer um bis e não como a caixa inteira, eu tenho um controle inibitório muito bom. Outro estudo, publicado em 2018, foi para avaliar a tolerância à dor de atletas que estavam lesionados. Então, esse estudo descobriu o quê? Que Mindfulness aumenta a tolerância à dor, melhora a recuperação muscular, diminui os níveis de estresse e ansiedade e muda o comportamento, a atitude frente à dor e ao sofrimento. Porque muitas vezes
não é que a dor vai diminuir, mas a minha relação com a dor vai mudar. Aquela história, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, muitas vezes, nós entramos, quando temos dor, em quadros catastróficos, que é chamado de catastrofização, que eu tenho uns pensamentos extremamente ruminativos sobre a lesão, sobre a minha recuperação e pessimistas. Isso é chamado também de distorção cognitiva. Ou eu posso entrar num estado de hipervigilância, onde, devido a uma lesão, a única parte do corpo que eu sinto é o ombro. Eu não sinto mais nada, eu estou hipervigilante, eu já não pego o copo direito, eu já estou assim, que eu não faço nada, porque eu sei que eu lesionei o ombro e fico nesse estado de hipervigilância que exacerba muito a dor e acaba facilitando quadros de sensibilização central da dor. E, enfim, entro em quadros de cinesiofobia, que eu tenho medo de me movimentar, relacionados com a hipervigilância. Então, o mindfulness ajuda muito também para atletas lesionados e para prevenir lesão. Essa aqui é uma revisão sistemática feita com a população normal, né, pessoas normais, uma população geral. E olha que interessante, e abaixo foi um estudo também com o mesmo viés da atividade cerebral e de funções executivas, e eu vou explicar um pouquinho para vocês esses dois estudos. Então, o que a gente sabe hoje em dia? Que o nosso cérebro ele tem uma neuroplasticidade. E essa revisão sistemática, ela avaliou, através do exame de ressonância magnética funcional, a atividade cerebral em pessoas que praticaram 8 semanas de meditação, 8 semanas do programa de Mindfulness, e mostrou o quê? Uma ativação da estrutura que a gente tem no cérebro chamada ínsula. A ínsula está relacionada à nossa capacidade de interocepção, que é fundamental para todos nós e principalmente para os atletas. O que é a interocepção? É a minha capacidade de perceber, de ter consciência dos meus sistemas internos, dos meus órgãos. Então, eu tenho consciência do meu sistema cardíaco, eu percebo exatamente o meu coração pulsando, quando ele acelera, o meu sistema cardiovascular, o meu sistema cardiorrespiratório, eu percebo o meu sistema digestivo. Então, eu estou extremamente conectado, não é só uma questão da propriocepção, que é a minha sensação em relação ao ambiente, ao espaço, mas também as minhas sensações internas, da minha fisiologia interna do corpo. Então, eu percebo também que várias vezes alguns pensamentos e emoções acabam deflagrando algumas reações fisiológicas no corpo. Essa qualidade interoceptiva é devido à ínsula. E depois das práticas de mindfulness, a gente tem um aumento muito grande da atividade da ínsula. Outra ativação que nós temos, super importante, é a ativação do córtex pré-frontal, que está relacionada às funções executivas e também à metacognição. O que seria a metacognição? É a consciência dos meus pensamentos. Eu tenho consciência do que eu estou pensando. Eu percebo os meus pensamentos, mas eu não necessariamente me identifico com eles. O que os neurocientistas chamam de descentramento, de desfusão cognitiva, onde eu percebo os pensamentos apenas como eventos mentais, assim como os sons, assim como o que eu sinto. Eu sinto que esse copo está gelado, mas eu sei que eu não sou o copo. Eu percebo que a mente está agitada, mas eu não sou a mente e nem os pensamentos. Isso é a metacognição, é a consciência dos pensamentos. Aumenta também a regulação emocional, diminuindo a resposta ao estresse, a fatores estressantes, aumentando então a resiliência, a flexibilidade psicológica, melhorando as funções executivas, como eu falei, né, que são essas capacidades, habilidades cognitivas que a gente tem de planejamento, de controle inibitório, de memória, né, de decisão, tomada de decisão, e melhora a performance do atleta e também a resistência física e performance, resistência psicológica, enfrentamento. E aqui esse último estudo, que é uma
meta-análise sobre a prática meditativa e o comprimento dos telômeros. Olha que interessante. Os telômeros, eles fazem parte, eles estão localizados no finalzinho do nosso cromossomo. O cromossomo é a estrutura que abriga o nosso material genético, o nosso DNA. E ele está localizado, então, nesse finalzinho. Eu gosto de fazer uma analogia que é como se fosse o finalzinho do cadarço. E quando esse cadarço, aquele finalzinho plástico do cadarço estraga, não é que o cadarço desenrola inteiro? É mais ou menos assim. Elizabeth Blackburn, em 2009, ela descobriu e ganhou o prêmio Nobel por ter feito a descoberta que a diminuição do tamanho dos telômeros está relacionada ao envelhecimento celular. Porque daí a célula para de se replicar e começa a se dividir e começa a envelhecer. Nesse estudo, o que descobriu? Que quanto mais a nossa mente divaga, olha aqui esse gráfico aqui, quando nós olhamos aqui, a tendência da mente divagando, vocês devem estar vendo o meu cursor, então, quanto mais a mente divaga, menor é o comprimento dos telômeros. Agora, quando eu aumento, quando eu tenho a baixa divagação mental, eu aumento o tamanho dos telômeros. E, na verdade, esses telômeros estão sendo recuperados também com a prática meditativa. E tem aqui uma frase que eu gosto muito, que nós não podemos parar as ondas. Você não pode parar as ondas, mas você pode aprender a surfar. Então, essa frase foi de Jon Kabat-Zinn, e é isso que traz aqui. A gente não consegue, muitas vezes, parar a produção de pensamentos. Os pensamentos acontecem a todos os momentos. Às vezes o mar está lisinho, às vezes o mar está com plenos tsunamis, aquela marola super mexido, e assim desenrola os nossos pensamentos. A grande questão é que eu tenho sempre que perceber que eu posso ancorar a minha consciência na profundidade do oceano. E lá sempre está tranquilo. E quando eu começo a perceber que eu posso encontrar essa calma e essa plenitude, independente de como estão as ondas, eu realmente começo a desfrutar e posso até surfar, às vezes em tsunamis de pensamentos. E como é que mindfulness atua? Bom, sem mindfulness, eu tenho um estímulo e logo eu tenho uma reação. Eu sou extremamente reacionário, porque eu tenho uma ativação muito grande da minha amígdala cerebral. Eu até esqueci de falar no último slide, mas uma das únicas estruturas que diminui a ativação é a amígdala cerebral. Então, que está relacionada à nossa resposta de luta e fuga. Então, quando eu tenho um estímulo e uma reação, muitas vezes eu acabo tendo uma reação de explosão, de raiva, e acabo, às vezes, falando coisas que eu jamais deveria ter falado. E com o mindfulness eu tenho um estímulo, mas por ser consciente, eu tenho opções de resposta. E quando eu tenho opções, eu posso escolher qual é a resposta mais adequada. E dessa forma eu me torno muito mais assertiva. E agora fazendo um belo resumo dos benefícios de mindfulness para a vida. Então eu me torno mais paciente, autoeficaz. Estudos comprovam que aumenta a criatividade, o foco, a concentração, vai diminuir essa impulsividade, esse automatismo. Eu melhoro a relação interpessoal e também a intrapessoal. Eu consigo perceber, de repente, que nesse momento o meu corpo está precisando um alongamento, ou mexer o meu pescoço. E você pode se conectar agora mesmo com o teu corpo. Já estamos aqui, já faz 40 e poucos minutos sentados. O que teu corpo precisa? Quais são as sensações do seu corpo agora? Melhora também nosso estresse. Então, o que acontece? Com menos estresse, diminui os níveis de cortisol. Diminui, muitas vezes, a nossa pressão arterial
e é muito indicado para pacientes hipertensivos. Melhora a resistência à insulina, indicado também para pessoas diabéticas. Melhora o sistema imune. Vários estudos demonstram a diminuição de citocinas inflamatórias. E hoje sabe-se que grande parte das doenças crônicas estão relacionadas a processos inflamatórios subclínicos crônicos, como a depressão, a diabetes, doenças reumatológicas, doenças autoimunes. Então, melhora muito o nosso sistema imunológico. Tem muitos estudos científicos mostrando esses benefícios em relação a esses biomarcadores. Melhora bastante a nossa qualidade do sono. Melhora a qualidade de vida. E trazendo para vocês, então, o Mindfulness como um estilo de vida. Não só como uma prática, uma meditação, mas algo realmente que eu vou integrar no meu cotidiano. Que eu vou começar a desfrutar de momentos que antes eu não desfrutava. Então, se eu estou nadando, se eu estou no mar, treinando ou não, eu vou estar consciente do sol, do vento, da temperatura da água, da corrente, do meu corpo, das sensações ao longo do corpo. Quando eu estiver correndo, treinando uma corrida, eu vou perceber o peso do meu corpo em cada passada, a amplitude da abertura, da troca de passada, o vento no rosto, o sol, o vento, o frio queimando a pele, independente do que seja, eu vou estar completamente conectado à minha experiência. Eu não vou estar perdido nos pensamentos, naquela rede em modo padrão, que meu cérebro gosta de ficar, não. Eu vou estar com o meu córtex pré-frontal ativado, plenamente consciente de cada movimento, de cada sensação, consciente de cada pensamento, de cada sentimento, sabendo exatamente qual é o melhor caminho a escolher. Quando eu comer, eu vou comer desfrutando o alimento, desfrutando o sabor da comida, o aroma, as cores, o cheiro. Eu vou realmente começar a desfrutar do banho, me dar banho, sentindo a temperatura da água, o cheiro do sabonete, a sensação da minha mão na minha pele. Então eu começo a viver plenamente, a desfrutar dos momentos da vida, porque eu não estou mais naquele piloto automático, que de repente a semana está acabando, eu nem vi que a semana passou, que o ano passou. E eu percebo também a constante impermanência da minha experiência. A impermanência da experiência humana. A impermanência das sensações, que ora são sensações de dor, e ora sensações de prazer, ora sentimentos de alegria, ora sentimentos de tristeza, ora euforia, ora depressão, enfim, são a constante impermanência da nossa experiência, dias de sol, dias de chuva. Então eu começo a desfrutar a vida, sabendo que cada momento é único. Não existe um momento igual ao outro. Não existe nenhuma respiração. Eu percebo que cada respiração, cada momento tem o seu fluxo, e eu me conecto sempre ao meu corpo, às sensações do meu corpo. Eu escuto o meu corpo, eu cuido do meu corpo com carinho, eu posso acolher com sabedoria todos os meus sentimentos e emoções, sabendo que eu posso viver cada sentimento, mas não reagir aos sentimentos, e sim experienciar as emoções, os sentimentos de maneira assertiva, com consciência. E assim, Mindfulness vai se tornando um estilo de vida, não só uma prática meditativa, e sim uma forma de viver. E eu quero convidar vocês para praticar junto, para a gente começar essa jornada junto. E agora, dia 6, terça-feira que vem, a gente vai começar o nosso primeiro curso de Mindfulness aqui, junto com a Ali, o Movimento Esporte Conecta, dia 6 agora. Vão ser todas as terças, durante 8 terças-feiras consecutivas, das 17 às 19 horas, onde a gente vai desenvolver
essa metodologia, esse programa de Mindfulness, com atividades psicoeducativas, com essas práticas meditativas formais, onde eu vou enviar áudios, mas também práticas meditativas informais, que é para a gente começar a treinar a nossa consciência, treinar a nossa atenção para estar presente, para poder desfrutar de cada momento tal como ele é. Também com abordagem didática, material didático e os áudios. Então, quero convidar vocês para participar desse curso, que vai ser online, e vai ser uma grande alegria ter a presença e o presente da presença de cada um de vocês.